Olá pessoal, graça e paz, espero que todos estejam bem. Mais um dia, terça-feira, estamos aqui mais uma vez trabalhando, desenvolvendo aqui exatamente uma vida com propósito. Toda vida tem um propósito diante de Deus e nessa terra. E eu quero convidar você que está aí ligadinho com a gente a nos ajudar na divulgação. Manda aí o zap, para alguém que está perto. Eu vou aqui compartilhar e nós vamos caminhar para mais um aprendizado, da palavra de Deus, para a gente poder caminhar nesse sentido, tá bom? Então, eu peço a você que nos ajude aí a mandar esse link, para alguém que esteja próximo à sua rede social, a compartilhar na internet. Tem sido um tempo muito legal, muito bom, que nós estamos aprendendo aqui a palavra de Deus, tá ok? Então nós vamos caminhar, vamos avançar. Deixa eu ver aqui como é que tá o som. Diz para mim como é que tá a imagem. Beleza, tá tudo bem, funcionando. Pessoal já chegando, Maria de Fátima, Roseni do Nascimento. Quem tá chegando aí, dá aí uma boa noite, graça e paz, diga como você tá. Se você tiver também um pedido de oração, por favor, coloque aí para a gente poder interceder a Deus neste dia. Muito bem, pessoal, deixa eu fazer aqui a divulgação antes que o pessoal tá chegando. Falar com você que nesse sábado agora nós teremos às 5 horas da tarde, às 17 horas, um encontro, lá na nossa igreja, na Segunda Igreja Batista em Gramacho, um encontro para a gente poder conversar um pouco. É um encontro feminino, tá bom? É o encontro das mulheres da nossa igreja. Então, enquanto eu estou falando, eu estou aqui divulgando, esperando o pessoal também chegar. E vai ser um tempo muito bom, muito legal. Peço a você que você esteja presente, 5 horas da tarde, vai ter palavra, vai ter oração, vai ter brincadeira, vai ter sorteio. E sempre um tempo da gente se encontrar. Então, é importante que você divulgue, é importante que você convide, as pessoas, os amigos que estão por aí, porque nós estamos aqui com essa visão de levar a palavra de Deus a todos os lugares. Então, nesse encontro vai ser muito bom, as mulheres vão estar lá na direção da nossa irmã Rita, trazendo a direção das mulheres da nossa igreja. E vamos nesse sentido, vamos nessa caminhada. E eu conto com você, tá ok? Divulga aí que nós já vamos começar já o nosso encontro. Deixa eu só postar aqui para mais algum grupo. Beleza? E vai ficar registrado aí também na internet. Muito bem, pessoal, vamos lá. Estou vendo aqui João Paulo da Silva, Maria da Penha, Cláudia Andrade, Carlos Rubens, Maria de Fátima, Maria da Penha, Rosângela Aragão. Deus abençoe a todos. Deixa aí o seu boa noite, bote aí seu pedido de oração e nós vamos começar já a nossa reflexão de hoje. Tá bom? Beleza, muito bem. Vamos então caminhar, nos ajude aí a divulgar. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a armadilha da inveja, ok? Dentro da nossa visão de uma vida com propósito, há coisas também que nos abençoam, mas há coisas também que nos dificultam na nossa vida espiritual. E diante dessas dificuldades que muitas vezes a vida espiritual encontra, a inveja é uma realidade. Então nós vamos ver, por exemplo, Provérbios 14:30, diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eclesiastes 4:4 diz o seguinte: fiquei chocado, descobri que tudo que se faz é movido por ambição e inveja. Que loucura, é tudo inútil e nada contra a maré. Então você não pode cumprir o seu propósito diante de Deus para essa vida se você inveja a vida dos outros. E isso é muito simples. Por exemplo, se Deus tem um propósito para a sua vida, é para a sua vida. Você é único. Você é uma pessoa única. O que Deus tem para você, tem para você. Não adianta você tentar ser alguém ou fazer alguma coisa que Deus não te chamou para fazer. Então, por isso que exatamente a inveja, ela não pode existir na vida cristã. Porque eu posso ter amigos que possam ser muito bem-sucedidos na vida, ricos e tal, mas há um propósito para a vida dele. Para a minha vida há um outro tipo de propósito. Então eu tenho que viver, eu tenho que trabalhar dentro do propósito que Deus designou para mim.
e não ficar olhando, observando, né, a vida do outro. Então isso é uma realidade. Se Deus tem um propósito para a sua vida, Ele tem para a sua vida. Você precisa trabalhar aquilo que Deus tem para você. Agora, trabalhar, estudar, ler, né, se envolver, trabalhar muito, é sinal de dedicação. E que a Bíblia vai dizer também que aquele que planta, ele colhe. Então, quanto mais trabalho, mais honestidade, mais dedicação, mais conhecimento, mais oportunidades e mais portas vão se abrir. Então, na vida de um cristão que tem propósito, que Deus tem um propósito para a vida dele, ele não pode ficar preso à inveja. Ele não pode ficar preso a simplesmente ao sentimento de olhar a vida do outro e desejar o que o outro tem. O que Deus tem para mim, Ele preparou para mim, Ele tem me dado, Ele tem me sustentado, Ele tem me dado saúde, paz, alegria. E o que Ele tem dado a outros, seja uma porção maior ou uma porção menor, a questão é o propósito de Deus. Então nós não podemos nos prender a essa visão de inveja. Ah, o outro tem, eu quero também. Não, você precisa desejar e querer aquilo que Deus reservou para você. E não aquilo que a outra pessoa tem. Ok? Então, os 4 efeitos prejudiciais da inveja. Primeiro, a inveja rejeita a sua singularidade. Assim como nenhum floco de neve é igual ao outro, também não há 2 seres humanos iguais, nem mesmo gêmeos, idênticos, são completamente iguais. Como já mencionei, né? Já falei aqui, nós podemos ter uma fisionomia idêntica, mas a nossa personalidade, a nossa forma de ser, a nossa forma de viver é diferente. O gosto não é o mesmo, cada pessoa ela vive a sua individualidade. Você precisa ser aquilo que Deus preservou para você e aquilo que você tem na sua cabeça. A gente encontra muita gente aí pela internet, né, querendo ser igual ao outro. Se veste igual, corta cabelo igual, tenta aparentar da mesma forma para parecer com um ídolo, com alguém. Isso é um erro, porque você é singular, você é único. Você é um ser vivo, existente, formado por Deus, e você é uma pessoa única. Então essas questões, ok? Você precisa guardar no seu coração. Você precisa guardar no seu coração. Que você é uma pessoa única, e o quem você é, só existe uma pessoa única nesse mundo, que foi você, foi Deus que te fez. Então, dentro dos propósitos de Deus, nós não podemos perder a nossa singularidade, ou seja, bloquear aquilo que Deus nos deu. Porque muitas vezes há pessoas que acabam se tornando alguém que não é ela, né? Não é ela, ela morre assim, de característica para viver uma outra vida, uma outra personagem, uma outra pessoa e que não é ela. Então nós temos que ter cuidado com a questão da inveja. Ela é prejudicial porque ela tira a nossa identidade. A inveja divide a sua atenção. Isso também é muito certo. Quando nós temos inveja, a pessoa tem inveja, ela gasta mais tempo se preocupando com o que a outra pessoa tem do que com aquilo que ela tem que fazer. Isso é algo muito sério. Perde tempo, né? Perde a nossa atenção. O tempo que você passa olhando o que o outro tem, o que o outro faz, olhando a situação que o outro vive, e exatamente você perde tempo com isso, você está desviando a sua atenção. Você deve se concentrar em você, na sua formação, nos seus estudos, naquilo que vai ser bom amanhã, no seu futuro. Você precisa exatamente fazer aquilo que você precisa, ok? Terceiro, inveja faz que você perca tempo e energia. Salomão observou que a inveja é motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Aí diz, também descobri porque as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque invejam as coisas de seus vizinhos. Mas isso é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes 4:4. Então o resultado muitas vezes da inveja é pessoas que gastam sua energia, o seu trabalho, a sua dedicação com coisas que não vai dar nenhum fruto verdadeiro para ela. E ela vai ficar presa na inveja, né? Ela vai ficar presa na inveja. Ao invés dela se concentrar na sua vida, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, a inveja faz com que ela perca tempo e energia. Porque ela dorme preocupada, como é que eu consigo fazer igual? Como é que eu traço os mesmos caminhos? E ela vai
adoecendo, ela vai perdendo a saúde, ela vai perdendo a vida, né, a sua essência de vida, e aí caminha nesse sentido, nessa situação de viver uma vida gastando tempo e energia. Então a inveja é inimiga da satisfação, porque quando nós estamos fazendo a coisa certa, nós ficamos alegres com aquilo que nós fazemos, ficamos satisfeitos. Nossa, que trabalho bem feito, que coisa bem realizada. Infelizmente, o invejoso, que ele esquece qual é o propósito da vida dele. Não adianta você querer as coisas do outro. O ministério, né, exatamente, tem igrejas grandes e igrejas pequenas. Cada um deve fazer o seu papel dentro daquilo que Deus lhe deu. Tem igrejas gigantescas, tem igrejas pequenas. O tanto grande como o pequeno são importantes para Deus. Agora, o líder, o pastor, o ministro, tem que estar ciente daquilo. Esse é o propósito que Deus deu para a minha vida. Então eu vou trabalhar dentro do meu propósito. Assim também a sua vida, você tem a sua profissão, você tem a sua formação, você tem a sua família. Você não pode ficar olhando o que o outro tem e desejar, né? Você pode correr atrás, você pode trabalhar muito, juntar dinheiro e comprar até as mesmas coisas, mas você não pode invejar, gastar tempo e energia com a coisa que Deus não separou você para esse propósito. Então nós temos, irmãos, que saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. A inveja leva os outros a outros pecados. Isso é uma verdade. Então a inveja ela vai levar à violência, ela vai levar à maledicência, ela vai levar a ações contra a pessoa, né, que está sendo invejada. Então nós temos que ter cuidado com isso. A inveja ela é um instrumento de destruição. E quem tem propósito diante de Deus, ela não pode permitir que a inveja seja um instrumento de maldade, né, dentro da nossa caminhada. Então, o que eu preciso passar para você é exatamente isso. Você tem um propósito. Esse propósito é único. Você é uma pessoa única no mundo. Esteja satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. É claro que você pode buscar mais? Pode. Você pode buscar estudo, você pode buscar trabalho, você pode ter economias para conquistar as coisas. Mas você não pode parar no tempo e ficar invejando, né, aquilo que Deus deu ao outro. O que Deus deu a você unicamente, deu ao outro da mesma porção. Talvez é uma pessoa que mais destaque. Nós vemos, por exemplo, Saul. Saul, na Bíblia, tenta matar Davi várias vezes. Saul era um homem que tinha importância diante de Deus. Mas ele resolveu esquecer o chamado dele para olhar o chamado do Davi. E por várias vezes, por inveja, Saul tenta matar Davi. Deus tinha um propósito para Davi e Deus tinha um propósito para Saul. Só que Saul resolveu tentar ser igual, né, ou caminhar nessa direção. Então nós não podemos esquecer essa chamada que nós temos em nossa vida. Nós temos que pensar. Agora, como nós podemos, então, erradicar essa realidade? Né? Como nós podemos parar essa realidade, parar essa caminhada? Como nós podemos, então, viver um novo tempo? Como nós podemos viver um novo tempo? Então, primeiro, pare de se comparar com os outros. É a primeira característica para alguém que está vivendo sobre a inveja. Você pare de se comparar com os outros. Deus tem para você e Deus tem para o outro. Você é uma pessoa única. Esse é o primeiro ponto de partida. Você não pode ser igual, ok? Você não tem como ser igual ao seu irmão. Seu irmão ele pode ser até melhor que você em algumas áreas. Você pode ser bom em outras. Mas você não pode ficar se comparando aos outros. Isso é tolice, isso é erro, né? Não se pode medir alguém porque nós somos diferentes uns dos outros. A inteligência, a capacidade. Então você precisa parar de se comparar com outras pessoas. Segundo, celebre a bondade de Deus para com os outros. E o que isso quer dizer? Se alegrar com o que se alegram. Meu irmão passou num concurso, vai lá, dá um abraço, parabéns, meu irmão, glória a Deus, Deus está te dando vitória, Deus está te abençoando. Isso é alguém que sabe que Deus tem um propósito para ele e tem um propósito para o outro. Ele não vai ficar invejando porque o irmão passou no concurso. Ele vai simplesmente se alegrar. Então a Bíblia diz o seguinte, olha, Romanos 12, 15. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Então a vida de um cristão, ele pode também celebrar a vitória do seu irmão.
Ele deve celebrar a bênção que o seu irmão recebe. Então, é uma forma de você acabar com a inveja. Primeiro, não se compare com ninguém. Segundo, celebre as bênçãos dos outros. Ah, o irmão comprou um carro, louvado seja Deus, Deus te abençoe e te faça prosperar. Ah, eu comprei uma casa, graças a Deus, Deus te abençoe e Deus te faça crescer ainda mais. Esse é o sentimento verdadeiro de um cristão. Terceiro, seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. 1 Coríntios 4:7. Tudo que você tem é um dom de Deus. A Bíblia diz, você já tem tudo de que precisam. Tem mais acesso a Deus do que podem imaginar. 1 Coríntios 4:7. Então, nessa vida cristã, nós precisamos ter esse entendimento. Eu não posso exatamente ficar olhando para o outro, esquecendo de celebrar aquilo que Deus colocou para a minha vida. Então, se Deus colocou para a sua vida um propósito, uma missão, colocou um ministério na sua mão, meu irmão, faça com excelência e faça o melhor. Não faça meia boca, faça o melhor que estiver ao seu alcance, sem se prejudicar, sem se endividar, sem se complicar. Faça com dedicação, com amor, com oração, mas faça com dedicação. Por que eu falo isso? Há muitas pessoas que muitas vezes deixam de celebrar pequenas conquistas. Por exemplo, alguém está lá fazendo uma dieta, vou dar aqui um exemplo, está fazendo uma dieta, está tentando emagrecer, está tentando exatamente buscar, né, um peso melhor, uma qualidade de saúde melhor. Aí você está naquela luta ali, tá lutando, está passando prova, está tentando se encontrar e de repente você vai e consegue aí 10 quilos a menos. Irmão, isso é para celebrar. O erro nosso é que a gente não celebra e não é agradecido pelas pequenas conquistas. A gente sempre quer o grande. Então, se você queria emagrecer 20, não conseguiu, emagreceu 10, é você celebrar, comemore, agradeça, conte para os outros, olha, eu consegui, estava difícil, mas eu consegui. Nós precisamos celebrar. A nossa igreja, quem aqui é da segunda, né, está aí assistindo, sabe, nós celebramos sempre. Conquistamos um terreno, fizemos uma baita de uma festa. Conquistamos o galpão, fizemos um culto de agradecimento a Deus. Conquistamos lá as obras. Qualquer coisinha nós celebramos. Por quê? Porque nós temos que trazer à memória aquilo que Deus tem feito para nós. Às vezes você ora, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa. Deus te abençoa. Aí sabe o que você faz? Legal, Deus, obrigado. Aí já vai pedir outra coisa. Você nem curte aquele momento, né? nem passa pelo crivo de agradecer a Deus aquele momento. A gente erra nisso. E nós cristãos precisamos entender o propósito de Deus para o nosso coração. Se você de repente pensou, eu queria comprar uma mesa para mim, eu estou usando, gente, coisas aqui pequenas, tá? Só para poder dar exemplo para vocês. Mas vocês apliquem isso em tudo. Por exemplo, aniversário. A gente não tem o costume de fazer festa? O que é a festa de aniversário? É celebração. Graças a Deus, mais um ano de vida. Eu passei. Agora vou ter mais um ano de trabalho para poder comemorar de novo. Celebrar as coisas pequenas, ser agradecido por aquilo que você conseguiu fazer, é uma forma de você viver o propósito de Deus. Porque cada dia uma conquista, cada dia um obstáculo, cada dia uma pedreira, cada dia é uma luta que nós temos a viver. Então, nós cristãos precisamos voltar às nossas origens de culto de ação de graça. O que é um culto de ação de graça? Senhor, obrigado por eu ter conseguido passar por um ano e eu estou aqui vivo. Senhor, muito obrigado que minha família está junto. Senhor, muito obrigado porque exatamente nesse dia eu estava chegando na empresa pela primeira vez. Eu estou aqui com 2, 3 anos de funcionário da empresa. E eu estou empregado porque é o Senhor que tem me sustentado. Então nós temos que celebrar isso. Eu encontrei um irmão esses dias, ele estava celebrando. Pastor, já fazem 10 anos que eu me batizei na segunda do Gramacho, estou lá firme. E eu fiz uma festa na minha casa. Falei, irmão, parabéns. Deus te abençoe. Porque você está celebrando 10 anos de luta na fé e você permanece vivo. E isso é uma forma da gente revigorar nossa mente. Agora, voltando ao assunto. O invejoso, ele fica olhando para a vida do outro.
Ele esquece de olhar para dele o que Deus tem feito, como Deus tem abençoado, como Deus tem dado vitória a ele. Ele está preocupado com o que o outro está fazendo. A outra está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. E a internet hoje é doido para isso, né? O cara posta foto lá, aí o outro fica com inveja. Ah, eu queria tanto fazer a mesma coisa. Ora, gente, pelo amor de Deus, vamos viver aquilo que Deus deu para nós. Vamos celebrar as pequenas conquistas. Vamos celebrar aquilo que Deus tem dado para nós. Não vamos perder tempo com o que os outros estão falando, no que os outros estão dizendo. A sua vida é única, você é único nesse mundo, não tem ninguém igual a você. Você pode ser até gêmeo, é semblante parecido, mas por dentro é uma outra pessoa, é outro gosto, é outra forma de ver a vida, é outra forma, é outra personalidade. Então nós não podemos perder essa essência do nosso coração, de celebrar pequenas conquistas, aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Então, quando a vida parece injusta, confie em Deus. Aí é uma outra característica. Você está olhando o outro prosperar, o outro prosperar, o outro prosperar, e você nunca consegue sair do chão. Qual é a sua atitude? Você tem que confiar em Deus. Você tem que parar e orar. Senhor, o que está acontecendo? Eu estou errado em alguma coisa? Eu preciso acertar o meu passo? Ou eu estou fazendo tudo errado? Me ensina. E aí você vai se humilhar diante de Deus e dizer para o Senhor, me ajude. Não é tempo de ficar invejando a vida dos outros, ou o que os outros estão fazendo, ou o ministério do outro, ou o que o outro está construindo. Você é uma pessoa única, Deus te fez. Use esse potencial que Deus te deu, essa inteligência que Deus te deu, essa capacidade de fazer acontecer. Nós temos capacidade, Deus nos deu. E é por isso que algumas pessoas falam assim, nossa, pastor, o senhor é vibrante, o senhor pega o negócio, começa a agitar, daqui a pouco quando vai ver aquilo já vira uma bola de neve e vem passando por cima de todo mundo, quando vai ver a coisa aconteceu. Sabe por quê, irmãos? Eu tento ser assim, não vou dizer que é fácil não, às vezes a gente cansa, desanima, às vezes a gente teme, será que vai dar certo ou não? Porque a gente depende de Deus. Mas o que eu entendi é que eu só tenho um tempo nessa vida. Vai chegar uma hora que eu não vou poder fazer mais nada. Eu não vou pregar mais, eu não vou dirigir mais culto, eu não vou mais estar na igreja, vou estar aposentado. Porque a minha saúde não vai me dar mais condições de fazer muita coisa. Então a gente precisa, nós cristãos, nós temos que viver o nosso propósito. E não viver o propósito do outro. Você tem uma igreja, estou falando aqui para os membros da segunda, estou falando aqui para os irmãos que estão passando, você também tem uma igreja, tem uma denominação, não sei de onde você é, mas eu quero dizer uma coisa, há um campo missionário para se trabalhar dentro de uma igreja. Você tem talento, você tem dom, meu irmão, se envolve, não espera ninguém te chamar não, porque às vezes as pessoas não vão te chamar, porque elas vão entender o quê? Ah, se o irmão não se prontificou, é porque ele não quer, às vezes não dá tempo no trabalho, às vezes não dá tempo para fazer as coisas. Ok? E a gente fica aí perdendo tempo, olhando a vida do outro, porque o ministério tá, meu irmão, levanta, vai lá e faz. Uma vez eu tive um membro, né, pastor, mas na igreja do fulano tem isso. Aí na semana passada, na semana seguinte, ele falou assim, mas na igreja do fulano tem aquilo. Mas na igreja do cigano. Aí eu chamei ele, vem cá, meu irmão, você tá olhando tanto para a igreja dos outros e você não percebeu que só nós não temos, é porque não tem ninguém como você para fazer. Aí tomou um susto assim, mas a gente tem que ser verdade, que Jesus falava a verdade, né? Jesus não tinha meia palavra. Então ele estava tão preocupado em olhar o ministério do outro e estava esquecendo que a igreja dele precisava de gente para fazer. Podia fazer, mas não tinha quem estivesse à frente. E ele era o cara. Então se você está olhando tanto que aqui tenha, está aqui a chave. Sua missão. Boa sorte. É assim que nós temos que viver, irmãos, a vida cristã. É assim que nós temos que viver a nossa vida cristã. Deus tem um propósito para nós. Eu não perco tempo. Eu não fico parado olhando as coisas. Eu não tenho tempo para ficar discutindo coisa boba. Meu negócio é fazer a obra de Deus enquanto eu estou vivo. Eu tenho um propósito para cumprir. Por enquanto é na segunda. Eu não sei o que vai ser amanhã. Mas eu tenho propósito para todas as coisas. E quando eu pego um negócio para fazer, eu faço com vibração, com alegria, com coragem. Eu sei que às vezes dá medo, preocupa, a gente fica cansado, dá vontade de desistir. Mas a obra de Deus é assim. E o único foco que eu tenho é que eu não tenho que ficar olhando o que o outro está fazendo. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, você na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho,
Meu irmão, olha para o que você tem de potencial, olha para a sua inteligência, olha para a sua capacidade, corre atrás. Não fica olhando, o fulano foi promovido, o outro foi promovido. Cara, você pode ser promovido, mas corre atrás. Vai estudar, vai se preparar, vai se qualificar, vai fazer o teu serviço com excelência, que no tempo certo Deus vai te chamar. Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar numa posição abençoada. Então a inveja é um obstáculo para impedir os propósitos de Deus. Quando a vida parecer difícil, meu irmão, confie em Deus. É Ele que cuida de você, é Ele que vai te ajudar. A inveja é uma armadilha. Infelizmente é uma armadilha que simplesmente joga as pessoas no campo do conformismo. Ele fica lá olhando, ele fica lá criticando a vida do outro e esquece de fazer o dele, ok? Então, tudo que tenho feito, tudo que foi feito e dado por Deus, sem que eu merecesse, você tem que pensar nisso, ok? Não sei o que Deus sabe e não consigo ver o que Ele vê, portanto, devo confiar nele. É outra questão que você deve colocar na sua palavra. A vida na terra é injusta por causa do pecado, isso é verdade. Não por causa de Deus. Foi o homem que escolheu pecar e se afastar de Deus. Nossa rebeldia contra Deus afetou todo o planeta. Aqui não é o céu, onde tudo funciona perfeitamente. Nada funciona perfeitamente aqui. Isso é uma realidade. Doença, enfermidade, desemprego, problemas, guerras. Deus não tem nada a ver com isso, não. Foi o homem que inventou. Foi o homem que pecou e se afastou e colheu do fruto do seu pecado. Deus enviou Jesus para nos salvar do dia do julgamento, quando ele acertará as contas e corrigirá todas as coisas erradas e executará a justiça. Não foi justo Jesus ter de morrer em meu lugar por meus pecados, mas ele morreu. Então, vamos parar um pouquinho para pensar aqui. Resumindo o papo de hoje, a armadilha da inveja. A inveja coloca as pessoas algemadas, principalmente numa palavra chamada desculpa. A pessoa tem inveja da outra que estudou, trabalhou, passou no concurso e foi viver uma vida próspera. Ele fala assim, mas foi o pai que ajudou. Tinha dinheiro, eu não tenho. Ele prosperou porque teve sorte, teve o jeitinho, alguém o ajudou. Isso, irmãos, é uma desculpa ruim, sabe por quê? Porque tira a glória das pessoas. Às vezes o cara trabalhou, lutou sozinho, foi lá e passou no concurso, ele não teve ninguém para ajudar ele. É inveja. A inveja destrói o que o outro faz. A inveja não deixa a pessoa se destacar, porque vem alguém que quer apagar a luz dela de qualquer jeito. Quer jogar para baixo de qualquer jeito. Isso é um erro, gente. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, teu irmão venceu, se alegra. Glorifica a Deus porque Deus está cumprindo o propósito na vida dele. Você tentou e não conseguiu, você fez o seu melhor, você fez com excelência. Eu fiz com excelência, mas não fui. Então você deve entender que foi um propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Ok? Eu já tive projetos na minha vida antes de ser pastor. Eu já trabalhei, já tive profissão, já fui das Forças Armadas, já fiz concurso. Algum até eu passei. Estava pronto para viajar e tudo. Mas na última hora deu ruim e eu fiquei. E aí você para pensar, mas calma aí, como é que você passa e dá ruim? Não sei, até hoje eu não sei. Mas isso me jogou nessa situação que eu estou hoje, é o propósito de Deus. E eu estou tranquilo, estou em paz. Não tenho nenhum tipo de preocupação, nem angústia com isso não. Então a gente precisa entender os propósitos de Deus. O que é de Deus, para nós, é dele. Ninguém tira, ninguém toma, ok? Então nós temos que pensar sobre isso. Pensa lá em Jonas. Deus tinha um propósito para Jonas. Jonas fugiu, foi engolido por um grande peixe, depois teve que ir lá e fazer exatamente aquilo que Deus tinha planejado. Então, para a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo aqui sobre vida com propósito, toda vida tem um propósito debaixo do céu, eu quero deixar aqui essa palavra para o seu coração. A inveja, ela é um perigo, é uma armadilha. Não fique no campo da inveja. Agradeça a Deus pela vida do teu irmão. Se você não tem, lute para ter. Deus vai te dar, mas você precisa fazer a sua parte também. E se você vê alguém vencer, alguém prosperar, não coloque de erro. Você não sabe, você não tem certeza, isso é julgamento. Falar de alguém que você não tem certeza.
colocar pedra na frente de alguém que não tem certeza. Ah, passou no concurso porque foi peixada, porque o primo dele é isso e aquilo e ajudou ele a passar. Olha, gente, isso é um erro, isso é julgamento, você não tem certeza disso. Isso não é papel de um cristão, tá ok? Então vamos pensar sobre isso. Aqui nós estamos falando sobre vida com propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Tem um propósito para o missionário, tem um propósito de um pastor de uma grande igreja. Eu estive em São Paulo, só para a gente poder terminar aqui, numa grande igreja. Só para vocês terem uma base, 35 mil membros. 35 mil membros. 38 pastores que estão dentro dessa igreja e tem um pastor presidente. O que eu vou falar disso? É o propósito para a vida daquele pastor. Eu posso ter amanhã 35 mil membros? Posso. É Deus que faz, não sou eu. Mas se Ele quiser. Eu posso trabalhar com 500, com 400, com 1.000? Posso. Só vai depender dele. Então a gente tem que parar com essas coisas de ficar medindo régua, né? Ah, fulano é maior do que o menor. Nós temos que parar com isso. É o propósito de Deus para cada um de nós. Agora, eu não estou falando aqui de escolhas erradas. Aí nós vamos falar isso depois. Tem gente que vai para o buraco porque faz escolhas erradas. Mas dentro de um propósito de Deus, Deus tem um chamado e um propósito para cada um. Nem todo mundo foi Moisés, nem todo mundo foi Davi, nem todo mundo foi Abraão. Deus teve um chamado para cada um. Teve os discípulos, teve Pedro, teve Paulo, apóstolo Paulo, cada um dentro de sua missão e do propósito que Deus tinha para eles. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá aqui o nosso povo. Bastante gente chegando aí. Doralice, Tatá, Mário Drummond, Eliane, Deus abençoe. Graça Manhães, pede oração aqui pela vida e pela família e pelo Brasil. Maria de Fátima, Deus abençoe. Tina está aí também. Mais outros passaram no início. Deus abençoe todos vocês. E nós vamos então caminhar para a oração, para a gente poder terminar nesse momento o nosso bate-papo. E amanhã eu estou de volta, não esquecendo sobre essa palavra, a armadilha da inveja. Enquanto você está perdendo tempo olhando o que o outro está fazendo, você está perdendo a chance de prosperar na sua vida, ok? E qual foi o texto que eu usei? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Não perca tempo olhando, faz acontecer, corre atrás, vai orar, vai buscar Deus, busca oportunidade e Deus vai te dar vida e saúde, prosperidade nesse tempo. Um abraço, pessoal. Vamos orar, vamos falar com Deus e amanhã eu estou de volta, se o Senhor assim nos permitir, né? Tá aqui Maria de Fátima, pede oração pelo genro, está com oxigênio com Covid. Vamos orar, irmã Fátima. Deus abençoe, irmã. Tá o seu genro também. Tá ali Maria Cristina Machado falando, Deus abençoe. Valdir Germano também, Deus abençoe. Vamos falar com Deus então. Tá ok? Pai, rendemos graças porque tudo que tu tem para nós é do Senhor. Corrige o nosso coração, a nossa mente, se por acaso estamos perdendo tempo com coisas que não são de Deus. A inveja, o orgulho. Senhor, nos ajuda a nos concentrar no chamado que tu tem para nossas vidas, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para aquilo que o Senhor nos chamou para exercer. Que possamos nos concentrar, ó Deus, nos ministérios que o Senhor tem nos dado. E quem sabe aqui tem alguém que nem um ministério tenha, mas que ele possa começar a pensar naquilo que Deus tem para a vida dele. Temos uma vida com propósito, somos ser único, nós somos únicos no mundo, cada um é diferente do outro, e dentro dessa diferença tu nos usa para a glória do teu nome. Eu quero orar agora pela igreja, segundo do Gramacho, continue mantendo a paz, a alegria, o crescimento, o desenvolvimento, novos membros, convertidos, gente para batizar, que essa glória seja do Senhor, que tu opere na tua igreja segundo a tua vontade. Eu quero orar, ó Deus, pelos enfermos que estão com Covid, que foi colocado aqui nesta noite, que tu Deus, restauração, coloque, ó Deus, oxigênio nesses pulmões, tira toda infecção pulmonar, toda dificuldade de respirar, restaura os teus filhos para que eles possam ver um milagre para a glória do teu nome. Eu oro pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos maqueiros, pelos motoristas, pelo pessoal da recepção, da segurança. Pai querido, que todos sejam protegidos pela tua presença. Eu oro a Deus e peço que esses números possam diminuir, que essas pessoas possam ser curadas, ó Deus, que haja uma redução das infecções,
Eu oro a Deus e peço que haja cura para os que estão enfermos, que haja um alto índice de recuperados. Eu oro a Deus para que os médicos, os remédios, o atendimento esteja fazendo efeito. Eu peço a Deus que tu proteja as famílias, proteja a vida que está ouvindo essa live, que vão ouvir depois, que as suas casas, suas famílias e suas vidas sejam protegidas através de Cristo Jesus. Nos dê uma noite de paz e que amanhã, mais um dia produtivo na tua presença. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, dê uma noite de paz e graça. E eu incluo aqui nessa oração todos os irmãos que ainda vão chegar, vão passar e vão assistir mais tarde. Tá bom, pessoal? Amanhã eu estou de volta com mais um tema para o seu coração. Guarda isso, a armadilha da inveja. Inveja não faz ninguém crescer, faz perder tempo e perder energia. Concentra naquilo que Deus tem para você e toca o barco, porque quando Ele está na frente as coisas acontecem para a glória do nome do Senhor. Valeu, pessoal, um abraço, bom descanso. Amanhã eu estou de volta, se Deus assim nos permitir.